Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês das temáticas do Espiritismo. E no dia de hoje, 31 de março, eu não poderia escolher uma outra temática que não fosse sobre os fenômenos de Hydesville. Eu acho que a maioria já deve ter me ouvido em algum momento, se não foi presencialmente lá na tribuna, foi inclusive de maneira virtual, sobre história do espiritismo. É um tema que me é muito caro, e aí às vezes eu tento até fugir, escolher outros para também poder me desafiar, mas caindo numa data de 31 de março, não tive como escolher uma outra data. Eu vou pedir licença para poder compartilhar a tela, porque aí a gente vai acompanhando. Deixa eu pegar aqui, acompanhando os slides, tá certo? Bom, os fenômenos de Hydesville. Vamos tentar entender aqui a localização de Hydesville, né? É um mapa dos Estados Unidos. Hydesville é uma cidadezinha do estado de Nova York. Então, prestem bem atenção aí, onde tem essas duas cidades que a gente vai falar muito sobre ela, né? Hydesville e Rochester. Onde fica Hydesville? É um vilarejo típico rural de Nova York, nos Estados Unidos. Habitado por pessoas simples, era uma população livre de preconceitos e mais receptiva às novas ideias. Muita gente diz, por que o início do moderno espiritualismo não aconteceu logo de cara na França? Bom, posteriormente houve os fenômenos das mesas girantes, mas era importante que acontecesse no Novo Mundo, justamente por isso, porque a população era livre de preconceitos. Então, depois que os caminhos para esses fenômenos, essa invasão organizada, como disse Arthur Conan Doyle, acontecesse, aí sim era fundamental que se migrasse para o velho mundo, que era o berço da cultura, é onde ia se sedimentar as ciências e toda a grande descoberta. Mas foi muito importante que acontecesse em Hydesville. Era um grupo de casas de madeira de um tipo muito humilde. Ficava a 20 milhas, que significa 30 quilômetros, da cidade de Rochester. Rochester era foco de reformas e atividades religiosas, fundada por um quaker, Nathaniel Rochester, de uma linha protestante, fundada por George Fox na Inglaterra, que acreditava na revelação imediata e individual de Deus. Então, era um povo temente a Deus, que já tinha vindo da Inglaterra em busca de nova oportunidade de vida, de desenvolvimento, de crescimento, alguns fugidos da reforma protestante e outros vindo de fato para tentar uma nova vida. E aí eu fui lá no Google Maps, no Google Earth, para a gente procurar exatamente a casa onde aconteceram os fenômenos de Hydesville. Então, aí, ó, The Fox Sisters House, a casa das irmãs Fox, tá aí nesse localizadorzinho aí vermelho. E lá tem, inclusive, hoje em dia um museu, mais para frente eu vou mostrar uma foto, e tem uma placa com as informações, né? Eis aí a família Fox, embaixo o patriarca e a matriarca, né? John D. Fox, Margaret Fox, e 3 dos filhos que eles tiveram, né? Kate, Leah e Margaret. Nós ouvimos muito falar sobre Kate e Margaret, Leah pouco, porque na época dos fenômenos ela já era casada e já estava morando e trabalhando em Rochester. A família Fox era uma família honesta de fazendeiros de origem canadense e de religião metodista. Eles se mudaram para Hydesville no dia 11 de dezembro de 1847. O nome da família Fox origina-se do sobrenome Voss, depois Foss, para finalmente chegar a ser Fox. Eram de origem alemã por parte do pai e francesa, holandesa e inglesa por parte da mãe.
O grupo compunha-se do chefe da família, Sr. John D. Fox, que a gente viu a foto recentemente, a esposa, Margaret Fox, e mais duas filhas, Kate, que na época tinha 11 anos, e Margaret, com 14 anos. O casal tinha outros filhos. As primeiras batidas foram presenciadas por Kate, Catherine, e a gente vai conhecer de agora em diante por Kate, na época tinha 11, e Maggie, que é Margaret, com 14. Aí ao lado também tem Lia, que à época tinha 23, ela também, de certa forma, se envolveu nos fenômenos. As primeiras batidas surgiram num cenário em que há 2 meses eles tinham passado a morar naquela casa, né? E ouvi os mesmos ruídos que os antigos inquilinos ouviam, e este é o motivo pelo qual eles saíram daquela casa. Batidas leves, arranhões na parede, pisadas no assoalho, pancadas nos móveis. E aí, em março de 1848, esses ruídos foram aumentando. John pensou que fossem estalos nas persianas, mas Kate observou que o ruído repetia o barulho que o pai fazia. Então, tinha uma lógica sequencial naqueles barulhos, né? A perspicácia de Kate foi fundamental para o início desse diálogo. Ela desafiou a força invisível, que ela passou a chamar de Senhor Pé Rachado, né? Em alusão ao demônio, ao diabo, né? Que é como se fosse pé de cabra, aquela pata cascuda com rachadão no meio, a repetir o que ela fazia. E aí ela batia a palma e a pancada também repetia a quantidade de palmas que ela fazia. A senhora Fox também fez um teste. Aí as palavras dela, entre aspas, pedi que fossem indicadas as idades dos meus filhos de 1 a 1. E aí eles indicaram as batidas. E teve uma a mais, que aí ela queria pegar no erro, mas depois lembrou que, de fato, ela tinha tido um filho que havia falecido. E aí, até isso, aquele... Sabemos que era espírito, mas ela, no momento, não sabia, mas aquelas batidas também revelaram isso para ela. Combinaram que, se a resposta fosse não, era uma batida, e sim 2 batidas. Aí as perguntas. É um ser humano que me responde? Não houve batida nenhuma. É um espírito? 2 batidas. É um espírito assassinado? 2 batidas. Assassinaram-no nesta casa? 2 batidas. Continuará a bater se eu chamar os vizinhos? 2 batidas. E aí não mais ficou restrito àquela família Fox, porque os vizinhos começaram também a manter diálogo, a criar formas de diálogo para facilitar. O senhor Deusley usou o alfabeto para obter respostas por meio dos arranhões nas letras. Aquele pequeno grupo passou a noite inteira num jogo de perguntas e respostas, um verdadeiro inquérito sobrenatural. E aí chegaram à conclusão da história que a gente hoje em dia já sabe, mas percebam da dificuldade desse diálogo, né? De letra por letra. Tratava-se do mascate, Charles B. Rosman, que ele havia sido assassinado naquele local com um golpe de faca na garganta há 5 anos por causa de $500. Ele foi enterrado no quarto leste a 10 pés do solo e, em seguida, ele foi emparedado. Olha aí a casa. Uma simulação da casa na época que aconteceram as batidas. E aí, hoje em dia, é o Memorial de Hydesville, né? Onde inaugurou o moderno espiritualismo. As primeiras batidas aconteceram no dia 31 de março de 1848. Olha aí mais uma foto do Google Maps. Como é hoje esse memorial. A repercussão do caso. No sábado, dia 1º de abril, o filho David e alguns vizinhos escavaram o porão na tentativa de encontrar os despojos e encontraram apenas água. As meninas foram afastadas da casa. Os mesmos ruídos continuaram sendo ouvidos. Meg e Kate foram morar com Lia, lá em Rochester, cuja residência passou a ser frequentada por centenas de pessoas. Então, vejam o assédio, como começou com essas meninas, crianças, inclusive.
No verão de 1848, um grupo de moradores examinou mais uma vez o porão da casa. Encontraram tábua, carvão e pau, cabelos e ossos. E um médico afirmou ser ossada de ser humano. Olha aí a placa que tem lá na casa do moderno espiritualismo, né? Elas que inauguraram. Isso não é a morte, né? A carreira das irmãs Fox. Não havia mentores à disposição dessas pobres pioneiras para lhes indicar um caminho mais elevado. As suas energias esgotadas eram renovadas com a oferta de vinho. Isso está lá por Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritismo. E a gente percebe de como elas não tiveram um amparo de alguém coerente, correto, bem intencionado, que de fato quisesse aprofundar no estudo do fenômeno e não simplesmente provocar entretenimento ou galhorda ou maledicência. Tem um livro que se chama As Heroínas de Hydesville. Às vezes a gente se prende muito no fim da carreira delas, mas não percebe quão importante elas foram para desbravar esse início do moderno espiritismo, né? Ou espiritualismo, como queiram. O caso do Mascate perdeu força e as batidas passaram a ser dadas pelos falecidos amigos dos investigadores. A senhora Fox procurou o senhor Isaac Post, um quaker respeitado pela população e um dos diretores da Sociedade dos Amigos, para que intercedesse em seu favor e esclarecesse o acontecido, porque até então eles estavam travando aqueles diálogos, estavam fazendo perguntas e respostas, mas não tinham uma orientação muito definida de aonde aquilo iria dar. Qual seria o fim daquela história? Os Posts alugaram o maior salão de Rochester e iniciaram demonstrações públicas dos fenômenos. Então, de fato, as crianças foram muito exploradas para demonstrar os fenômenos. Elas passaram por vários exames, vários testes, cansativos e exaustivos, inclusive julgamentos de ter que repetir aquela história várias vezes. As meninas foram acompanhadas por um comitê de céticos que não encontrou nenhuma evidência de fraude. Foram criadas 3 comissões e nenhuma provou charlatanismo ou ventriloquia. Olha aí, uma gravura reproduzindo o episódio dos Misteriosos Sonhos de Pancada, ou RAPS, na noite de 31 de março de 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, e um panfleto que foi publicado por E. Lewis, com os depoimentos das testemunhas dos misteriosos fenômenos. Então, isso virou notícia, isso foi amplamente divulgado, chegou na capital, invadiu os Estados Unidos, e ainda não se havia uma resposta correta e coerente sobre aqueles fenômenos. Lembram de Andrew Jackson Davis, um dos pioneiros do moderno espiritismo? É um vidente americano que afirmou que Swedenborg conversou com ele e previu a ascensão do moderno espiritualismo. Olha a frase que ele diz. Esta madrugada, um sopro fresco passou pelo meu rosto e ouvi uma voz suave e firme dizer-me: irmão, foi dado início a um bom trabalho. Contempla a demonstração viva que surge. Pus-me a cismar no significado de tal mensagem. Então, aí, ele ficou matutando sobre aquela mensagem, até quando surgiu aos seus ouvidos as irmãs Fox. Ele convidou-as, quando estava em Nova York, para testemunhar sua capacidade mediúnica. Então, tudo estava conspirando, né? Mas, infelizmente, o fim delas não foi dos melhores. Lia casou-se com Underhill, um magnata de seguros de Wall Street, e foi acusada de ser exploradora, né? Aproveitar o momento, a evidência das irmãs para tirar vantagens. Meg casou-se com o explorador Dr. Kane, que morreu pouco depois, em 1857. Ela abjurou os fenômenos por algum tempo e foi recebida na Igreja Católica. Então, perceba quanta pressão elas sofreram para poder desdizer uma coisa que aconteceu com elas. Em 1872, Kate casou-se com o advogado londrino Mr. H.D. Jenkins. Ele morreu em 1881 e ela ficou
com 2 filhos para criar. Houve uma discussão muito amarga entre Lia e as suas irmãs, porque ela sabia da tendência para o alcoolismo delas, né? Desavisadas, sem instrução, e ainda mais com muitas pessoas querendo mantê-las acordadas para poder, quanto mais sessões elas apresentassem, mais dinheiro entrava para os donos dos salões, né? Em 1888 foi a vez de Maggie, ela injuriou todo o fenômeno e confessou que fraudaram. Lia quis tirar os filhos de Kate, alegando que a irmã não tinha condições de cuidar deles. Então, notem que futuro conturbado dessas irmãs, né? Quantas angústias, quantas aflições. Os vícios também tornam mais evidentes. Nós, enquanto espíritas, sabemos que para ser médiums não precisa ter uma moralidade elevada, né? Não é uma condição para ser médium. Talvez a forma pela qual vai se instrumentalizar dessa capacidade é que define a moralidade, mas a mediunidade está aí para qualquer tipo de aparelho biológico e moral. Em 1889, Meg escreveu uma carta retratando-se. Olha o que ela diz. Estava sob forte influência psicológica de inimigos do espiritismo. E também na carta ela demonstra um ódio à irmã. Então, vejam quantos inimigos encarnados e desencarnados para fazer com que essa leva de fenômenos espíritas acontecesse, né? Então, foi muita pressão mesmo. Kate faleceu por consequência do alcoolismo em julho de 1892, com apenas 56 anos de idade. Meg morreu pobre e também alcoólatra em março de 1893, também com 59 anos. Então, notem como a espiritualidade se utiliza de fatos corriqueiros, de famílias simples, para mostrar toda a sua grandiosidade. Porque o pontapé do moderno espiritualismo foi um diálogo entre um mascate e uma família super simples de um vilarejo rural, lá no escafundó do Novo Mundo. Então, perceba-se como a espiritualidade, sabiamente, se utilizou de fatos simples, corriqueiros, porque a partir dali, algo muito maior iria surgir. Na edição de 23 de novembro de 1904, do Boston Journal, foi notificada a descoberta do esqueleto de um homem cujo espírito se supunha ter ocasionado os fenômenos na casa da família Fox, em 1848. Veja que interessante, quanto tempo depois. Alguns meninos de uma escola achavam-se brincando na adega da casa onde residiram os Fox, a casa que tinha a fama de ser mal assombrada. Em meio aos escombros de uma parede que existia na adega, os garotos encontraram as peças de um esqueleto humano. Junto ao esqueleto, foi achada uma lata de um produto costumeiro usado por mascates. Esta lata encontra-se agora em Lilydale, na sede central regional dos espiritualistas americanos, para onde foi transportada a velha casa de Hydesville, aquele memorial que a gente viu, né? E aí, depois de acontecerem todos esses fenômenos no Novo Mundo, em Hydesville, que foi tomando nota, criando uma proporção grande, chegou a Nova York, os outros estados dos Estados Unidos também, e aí foi transplantado para o Velho Mundo. Os primeiros grupos de adeptos dos fenômenos de Hydesville desembarcaram na Inglaterra em 1853. E aí, em julho de 1852, os jornais católicos franceses já publicavam as primeiras notícias como evocação das almas dos mortos e magnetismo. Era o início de uma nova fase do espiritualismo moderno, o das mesas girantes, que também já foi tema de várias outras palestras que eu faço, principalmente quando eu aprofundo com o primeiro contato de Allan Kardec com esses fenômenos. Agora, algumas considerações finais, afinal, as mesas girantes já é tema para uma outra conversa, ou já foi tema de outras conversas. Quais as repercussões desse fenômeno, né? Nós espíritas devemos estar atentos aos aspectos científicos e guardar sempre algum ceticismo quanto aos fenômenos mediúnicos. Então, não é porque aconteceu algum tipo de fenômeno que necessariamente vai ser de espíritos. Primeiro, a gente procura saber sobre as condições físicas, de temperatura, de pressão, ou do que pode ter acontecido para depois supor ou imaginar que seja algo mediúnico. A morte não opera mudanças no espírito humano.
O investigador deve usar seu instinto e bom senso a todo instante. E isso foi o bom senso maior de Kardec, perceber isso, que cada opinião de espírito que ele ouvia, cada mensagem que ele lia, ele precisava entender que era de um espírito desencarnado que preservava a sua condição intelectual, moral, após a morte. Então, nem virava anjo, nem virava demônio, simplesmente um homem desencarnado ou uma mulher desencarnada. Não existe conexão entre a mediunidade de efeito físico e a moralidade. Isso a gente já conversou. Convém manter a mediunidade e interesses econômicos totalmente separados. Né? Jesus já veio alertar isso. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, como a vida daquelas irmãs começou a ter uma proporção tão difícil, tão triste, porque acabou-se usufruindo daquele momento, né? Tendo interesses na exploração da mediunidade. E Kardec explica. Vamos já chegando para o final, e eu não poderia deixar de falar sobre Kardec. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Então, nós não podemos macular a história do espiritismo pelos deslizes das irmãs Fox, das heroínas, sim, de Hydesville. Esse capítulo da história do espiritismo, de forma alguma, pela moral delas, ainda está em construção, elas ainda terem deslizes de personalidade, isso não pode, de forma alguma, diminuir a mediunidade. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Né? Kardec fala, evoca uma pedra e ela te responderá. Ali foi interessante porque, de fato, o espírito tinha interesse em se mostrar quem é. Né? Inspirado e intuído pela espiritualidade maior, Charles B. Rosman estava ali como um instrumento para essa grande revelação. A terceira revelação, como Kardec nos explica. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, notem como Kardec, em todas as obras, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, na Gênese, toca o tempo inteiro nessa interferência, nessa intervenção da espiritualidade. E aí eu encerro a nossa conversa, foi breve, foi mais uma sinopse de tudo que eu li nesses livros, principalmente As Heroínas de Hydesville, de Alfredo Miguel, As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Zeus Van Tuyl, e também a biografia de Allan Kardec, de Zeus Van Tuyl, e o primeiro lá, como eu já havia citado, História do Espiritismo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, voltar aqui para a nossa conversa, para que a gente possa se despedir de rosto a rosto, na certeza de que está mais perto do que longe desse reencontro presencial. Eu agradeço mais uma vez ao Lar Espírita Chico Xavier, minha querida casa, meu berço do Espiritismo, pela oportunidade de estar aqui conversando, dialogando, estudando mais uma vez. E desejar a todos uma excelente noite, que possamos refletir sobre a história dessa doutrina abençoada, aprofundar mais nos estudos, se dedicar mais e entender que, através do estudo e da ciência, é que a humanidade avança e nós, enquanto espíritas, também avançamos. Um beijo a todos, tchau, tchau e até a próxima.